Minutos, ainda com assuntos do Judiciário, uma nova decisão, uma resposta do Procurador-Geral da República, que afirmou em um documento, esse ofício enviado então ao Supremo Tribunal Federal, que os parlamentares não têm autonomia para fazer o pedido de prisão do deputado Eduardo Bolsonaro. A Janaína Camelo é quem chega agora ao vivo. Janaína, ótima tarde a você. Essa resposta era aguardada, na verdade, foi uma consulta, do ministro Alexandre de Moraes. E agora, o que fazer com essa resposta? Alexandre de Moraes vai tomar alguma decisão ou esse caso acaba sendo arquivado, Janaína? Pois é, Bruno? Provavelmente o ministro Alexandre de Moraes vai sim, publicar um despacho em cima dessa manifestação do Procurador-Geral da República. É de praxe sempre, que ele peça ali um parecer da PGR sobre essas ações, esses requerimentos, representações aqui ao STF, e assim foi o que ele fez. E aí a tendência é sempre ele seguir, Não é a obrigatoriedade ele seguir o que está dizendo ali o Procurador-Geral da República, mas a tendência é sempre que ele, geralmente ali, de que ele siga esse parecer da PGR. Então, o que foi que aconteceu, Bruno? O Procurador-Geral da República, nessa manifestação que foi entregue aqui ao ministro Alexandre de Moraes, ele diz exatamente o que está explícito no Código de Processo Penal, de que um pedido de prisão preventiva só caberia ao Ministério Público ou então à Polícia Federal, ou seja, que parlamentares, no caso esse pedido foi feito pelo Lindbergh Farias, o líder do PT na Câmara dos Deputados, pela deputada federal Thalíria Petroni, que é do PSOL, e aí ele diz que parlamentares não estão habilitados, Isso conforme o que diz a lei. Ou seja, eles não têm legitimidade para fazer esse pedido. Mas o procurador, Bruno, ele fez uma ressalva ali nesse parecer. Ele diz o seguinte, que de qualquer forma a PGR vai avaliar no momento em que achar oportuno eventual pedido de medidas cautelares contra Eduardo Bolsonaro, o que incluiria ali um pedido de prisão preventiva. Então, só lembrando que esse pedido ele foi feito dias atrás, dentro daquele inquérito que investiga Eduardo Bolsonaro pelo crime de coação no curso do processo, por ter tentado atrapalhar as investigações, o julgamento de Jair Bolsonaro, isso segundo a acusação ali da PGR. Foi dentro desse pedido que os parlamentares fizeram esse requerimento pela prisão preventiva. Eles também pediram nesse mesmo requerimento, Bruno, além da prisão preventiva, também a suspensão dos salários de Eduardo Bolsonaro, da cota parlamentar, de todas as verbas que ele ainda continua recebendo por ser deputado federal. Ele continua com o mandato dele e aí, nesse caso, nesse mesmo parecer do Ministério Público, Paulo Gonet disse que a Câmara dos Deputados já está analisando isso, porque já foi aberto um processo ali na CCJ que pode suspender os salários de Eduardo Bolsonaro até em relação à cassação do próprio mandato do parlamentar. Então foi essa manifestação do Procurador-Geral da República e agora a tendência é que o ministro Alexandre de Moraes responda conforme esse parecer, viu, Bruno? Janaína Camelo ao vivo, obrigado pelas informações. Seguimos girando aqui os nossos comentaristas. Mano Ferreira, não é de hoje que a gente vem acompanhando esse ativismo, na verdade, acionar o Supremo Tribunal Federal dia e noite, ações que vêm ali do Congresso Nacional e o Supremo só age quando alguém vai ao Supremo, na verdade. E não é chegada a hora também de rever, mano, quem está autorizado a acionar o Supremo ou em quais situações acionar o Supremo Tribunal Federal, porque dia e noite a gente vê essas ações aguardando respostas, vem, arquiva, aciona de novo. Não é hora de rever de que forma acionar o Supremo Tribunal Federal? Pois é, Bruno, eu concordo com sua proposta, porque precisamos diminuir o grau de envolvimento do Supremo Tribunal Federal em questões políticas, e isso passa pela capacidade de conter o instinto dos partidos de ficarem acionando o Supremo a toda hora. E essa é uma ferramenta geralmente mais utilizada por partidos que têm menor representação dentro do Congresso. Quando você olha os campeões de pedidos de judicialização dentro do Congresso são a Rede, um partido de esquerda que vem minguando, precisou fazer uma federação com o PSOL para continuar existindo, e o Novo, que também vai ter dificuldade de superar a cláusula de barreira. Há projetos que
buscam fazer com que haja uma maior participação de bancada nos partidos para que eles possam acionar o Supremo Tribunal Federal para questões como essa. E um outro aspecto para questões de interna corporis, né, ou seja, da própria convivência dos deputados e senadores com os seus próprios colegas, eles precisam ter mais atuação nas suas respectivas comissões de ética. Porque o que acaba acontecendo também é um corporativismo, onde os deputados cometem diversas infrações éticas, cometem diversos problemas ou ficam fora do país recebendo dinheiro público e não têm os processos encaminhados com celeridade entre os colegas no Comitê de Ética. E, Gesualdo, como que você avalia essa situação de Eduardo Bolsonaro nesse momento? Tudo bem que a PGR negou esses pedidos aí de prisão, nesse processo da coação, mas como você enxerga que é o caminho que o Brasil deve seguir para tratar um deputado que está há muito tempo fora do país, como o Mano falou, e não está atuando de fato como foi eleito para isso? Então, como que o nosso país tem que atuar, já que os deputados estão pedindo para que algo seja feito e que nada foi feito ainda, né? Os deputados da oposição, capitaneados aqui pelo Lindbergh, fizeram um pedido de prisão realmente descabido. Bastava ler o artigo 311 do Código de Processo Penal. Requerimento de prisão é privativo do Ministério Público ou da autoridade policial e deve ser decretada pelo juiz, que nem pode decretar de ofício se não houver requerimento. O Mano Menezes há pouco falava, com a precisão cirúrgica que lhe é peculiar, que tudo hoje é levado ao Supremo Tribunal Federal. Mas a culpa não é do Supremo, o Supremo é estático. Ele fica observando, esperando que chegue até ele esses pedidos que são mirabolantes, que são absurdos. Isso sim é que tinha que ser punido e combatido. Entretanto, a posição do Eduardo Bolsonaro, que é exatamente sua pergunta, Márcia, no Comitê de Ética parece que anda muito bem, obrigado. O relator, que é o seu amigo, disse que não consegue ver nenhuma infração ética dele, pelo menos nesse primeiro momento. Esse tem de ser o relatório da Comissão de Ética e, a depender do bom ânimo dos deputados que ali estão, a tendência, inclusive, que seja aprovado. Entretanto, não impede a apuração que se tem no Supremo Tribunal Federal pelos crimes cometidos pelo Eduardo Bolsonaro. Esses, inclusive, confessados por ele próprio nas suas próprias atitudes, nas suas próprias lives, nos seus próprios depoimentos. A saber, coação no curso do processo e interferência na investigação criminal. Desses dois crimes, eu tenho certeza que ele não escapa. Haverá condenação criminal, ainda que, eventualmente, e para espanto de todos, ele seja absolvido no Tribunal de Ética da própria Câmara. Obrigada, Gesualdo e Mano. Já a gente continua com mais análise.